Márcia, o microfone está fechado. Aí eu vou passar para você, tá, Jana? Bom dia a todos. É um enorme prazer estar aqui com todos vocês. Nós, da área técnica da saúde da mulher e articulação de saúde da mulher do DRS de Ribeirão Preto, estamos aqui hoje, né, com a presença da doutora Carolina Salles, para fazer a discussão a respeito da nova legislação sobre planejamento familiar, né? Lembrando que é muito importante as mudanças que nós tivemos. No entanto, é mais importante ainda que tenhamos respeito pela vontade da mulher e respeito no momento da escolha da mulher pela forma que ela vai querer ou o seu método contraceptivo ou mesmo a sua esterilização definitiva, né? Então, passo aí a palavra para a Janaína, agradecendo a todos novamente aqui pela presença. Acredito também, né, só para finalizar, que essa discussão não encerra aqui, né? É uma discussão que tem que ser mais ampla, nós temos que ter uma linha de cuidado, né, para essas questões dos direitos reprodutivos das mulheres, das questões dos direitos reprodutivos, né, do casal, né, das pessoas que se relacionam aí. Então, a gente acredita que esse vai ser um primeiro de algumas outras discussões. Passo a palavra para a Janaína Tintori, agradeço a equipe que está aqui com a gente, Suzete Alves, a Edna, e passo aí para você, Janaína. Obrigada, Marisa. Bom dia a todos e todas. Agradecer a todos que estão aqui conosco hoje para esse tema muito importante, né, que teve mudanças. Agradecendo especialmente também a professora Carol, que é nossa parceira sempre. Vou fazer a apresentação e passo a palavra a ela para que a gente possa discutir o tema. A professora doutora Carolina Salles Vieira é professora associada livre-docente do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia aqui da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP, pós-doutorado em contracepção em Nova York, é membro da Sociedade Norte-Americana de Planejamento Familiar e membro do grupo diretor da OMS de direção de planejamento familiar. Eu fiz uma tradução aqui simultânea, professora Carol, se tiver inadequado, por favor, me corrija, e assim só para colocar que ela é uma referência internacional no assunto, então vamos aproveitar e tirar todas as dúvidas. Bom dia a todos. Bom dia, Janaína, bom dia, Marisa, bom dia, Suzete, bom dia a todos e todas. É um prazer a gente estar juntos essa manhã para discutir um tema que eu acho que é tão vibrante e tão polêmico ao mesmo tempo, né? Eu acho que a gente podia só pedir para as pessoas para mutarem os seus microfones, porque vocês já viram que aí fica... Infelizmente, os microfones se cruzam, né? E aí a gente fica fazendo conversa, telefone sem fio. De repente, quando vê, sai uma coisa que a gente nem falou, porque mudou tudo. Bom, então, a pergunta é o que muda com a lei de planejamento familiar? E um ponto que eu pus é que a gente antes tem que entender um pouquinho de laqueadura para a gente chegar na lei do planejamento familiar, porque muitas barreiras existem, porque também a gente tem mitos e também a gente tem, às vezes, desconhecimento de alguns pontos da laqueadura e é importante que a gente saiba. Então, vamos começar com os tipos de laqueaduras que a gente tem. Então, a gente pode fazer laqueadura pós-parto, existe, não quer dizer que no Brasil era permitido, tá? Pós-aborto e a laqueadura de intervalo, é igual o DIU. Eu posso pôr pós-parto, pós-aborto e intervalo. O que é intervalo? Fora desses dois períodos. E que jeito que é feita a laqueadura nesses momentos aí? Então, no pós-parto, pode ser durante a cesariana,
ou eu posso fazer uma mini laparotomia pós-parto normal, que normalmente é periumbilical. Às vezes eu faço uma meia-lua infraumbilical e eu consigo acessar. Então, eu não preciso fazer... Travou a tela da doutora Jana. Júlia precisa de um help. Quem que é Júlia? Professora Carol. Não sei se ela teve problema com conexão. Deixa eu tentar aqui com o celular. Tá. Qualquer coisa, Jana, pede para ela desligar a câmera, que daí fica melhor. Imagina. Segunda linha primeira. Não sei, né? Segunda, exatamente. É porque assim, vai tentar ampliar a sala dentro da região do estado. Pronto, acho que voltou. 80 salas dentro do estado. Né? Então, eles querem formar mais profissionais para ampliar essa sala. É isso. Gente, eu vou voltar, eu não sei que ponto que estava. Que ponto? Aqui, deixa eu voltar ali. Você estava falando da microcesárea. Tá, deixa eu só pôr daqui, porque tá... Só um segundinho. Deixa eu voltar para cá. Onde que estamos? Nossa, se esse da faculdade começar nesse rolo, a gente vai ter que rotear meu celular, porque aqui, o dia que chove, gente, eu acho que eu não sei o que acontece, mas fica um terror. Eu tenho pavor de fazer reunião aqui, mas eu não tinha outro jeito, porque hoje eu tenho reunião da residência. Então, a gente estava falando como que a gente faz a cirurgia, né? Então, quando... Está dando para ouvir e ver agora, gente? Normal? Sim, está dando para ouvir, doutora. Eu só vou pedir desculpa e uma licencinha para lembrar a todos de manter os microfones fechados, só para não atrapalhar ou dar confusão de áudio. Obrigada. Tem um microfone ainda aberto, gente. Bom, então, ó, o pós-parto, gente, eu posso fazer na cesariana ou posso fazer uma mini laparotomia infraumbilical. Então, não precisa a pessoa fazer cesariana para fazer laqueadura no pós-parto. Isso é importante das pessoas saberem, porque senão a pessoa pensa assim, não, então ela vai ter que fazer cesariana para isso. Não. E essa mini laparotomia, gente, é uma meia-lua no umbigo e não tem quase nenhum tecido para dissecar. Então, é muito fácil e muito mais tranquilo do que ela passar por uma cesariana só por conta de fazer a laqueadura, né? Pós-aborto, aí eu posso fazer por laparoscopia ou posso fazer por uma mini laparotomia. Nesse caso, como o útero está pequenininho, não dá para eu fazer periumbilical igual pós-parto. Então, eu vou ter que fazer suprapúbica como se fosse uma mini incisão de cesariana, né? E o intervalo seria a mesma coisa. Ou eu vou fazer suprapúbica ou laparoscopia. Depende dos recursos do lugar onde eu estou fazendo a intervenção, o procedimento. Então, vocês viram que normalmente ou vai ser na cesárea, ou mini laparotomia pós-parto normal ou pós-aborto, ou quando eu faço de intervalo, a mulher não tem nada que ver com parto, aborto. Ou vai ser uma mini laparotomia, ou vai ser laparoscopia. Bom, e aí, que jeito que a gente faz para a laqueadura? Quando eu faço laparoscopia, eu posso pôr anel. Posso, gente, quem tiver com o microfone ligado, cauterizar, queimar os dois pontinhos da trompa, a parte proximal e distal, tá vendo? Então, eu separei aqui a trompa. Ou eu posso cortar mesmo as trompas e deixar só um pedacinho e ainda cauterizar. Então, eu posso tirar a trompa totalmente ou parcialmente. Eu posso partir a trompa queimando ela aqui no meio, ou posso usar um anel que vai ter isquemia nessa região, esse nozinho, e aí a trompa não vai ter continuidade.
Quanto mais, e lembrando que a trompa, quando a gente faz esse tipo de tiro todo ela ou queimo ela, a reconstrução é praticamente impossível, dependendo, porque a trompa é um lugar que, quanto mais a gente mexe, fica um lugar ruim para engravidar. Então, a mulher ela tem que saber que a chance de, a gente vai falar disso, de refazer uma laqueadura, depende muito da técnica. A maior parte das técnicas, às vezes, feitas no Brasil, às vezes é impossível, e aí ela vai ter que ser submetida a uma fertilização in vitro, isso é importante. É diferente da vasectomia, que a gente fazer a gente reanastomosar, né, o ducto deferente do homem é mais fácil do que a trompa aqui. Durante a cesariana, a gente faz uma salpingectomia parcial, ou seja, tira parte da trompa, fazendo essa técnica que chama de Pomeroy. Então, a gente fica com um pedacinho aqui e aqui. Pode tirar a trompa toda se quiser, ok? Então, todas essas técnicas existem. Claro que quando eu tiro a trompa toda ou parcial, é mais eficaz do que quando eu não tiro. Bom, aí a gente vem para a eficácia, né? Gente, vocês estão conseguindo me ouvir? Porque aqui veio falando que a internet... Deu uma travadinha de novo, doutora. Na eficácia está dando... Deu para ver, depois que eu terminei a técnica, já deu para ver depois que eu terminei a técnica? Sim. Então, vamos para a eficácia. Bom, eficácia, sempre, gente, aqui no serviço a gente tem essa tabela e nós plastificamos essa tabela e a gente mostra para paciente a tabela. Atualmente, eu uso a tabela tudo com 1000, para ficar mais fácil para ela. Então, tem todos os métodos, e aqui tem a taxa de falha em uso perfeito, quer dizer, o jeito que o fabricante gostaria que a gente fizesse, e a taxa do método em uso típico, que é o jeito que as pessoas fazem no dia a dia. Por exemplo, o preservativo, o que seria o uso perfeito? Ter relação sem ter contato sem preservativo. O que seria o típico? Transar e no meio da transa a pessoa põe um preservativo, mas uma parte do sêmen já passou. Então, eu mostro essa tabela, porque olha como muda, olha lá, ó. Quando eu estou pensando em preservativo uso perfeito, olha quanto que é o uso típico. Quando eu estou pensando em pílula, é 3 em 1000. Quando eu vou para o uso típico, aqui eu já estou pondo 90 em 1000. 9 em 100 é a mesma coisa que 90 em 1000. Injeção, uma beleza, 2 em 1000, se eu tomar como manda. Se eu começo a esquecer, 60 em 1000. Então, eu mostro muito para a paciente que esses métodos são bons, mas ela precisa lembrar. Quando ela não lembra, percebam que a gente tem na rede o DIU de cobre, que é praticamente a mesma taxa de falha em uso perfeito e típico, mais ou menos 6 em 1000. A laqueadura, ó, é 5 em 1000, então é muito parecido. E aqui no meu serviço eu tenho o privilégio de ter métodos que funcionam mais que a laqueadura. Veja lá, o DIU hormonal, 2 falhas em 1000, e o implante, 5 falhas em 10.000. O implante é 10 vezes mais eficaz que a laqueadura e o DIU hormonal é 2,5 vezes. Né? Então, sempre eu mostro para a mulher, porque muitas mulheres vêm para fazer laqueadura não entendendo o caráter irreversível, mas porque é um método de alta eficácia. Às vezes ela não sabe nem que o DIU de cobre é a mesma eficácia praticamente. Certo, gente? Eu não sei se está travando para vocês ou está indo bem. Suzete, está indo bem? Beleza. Então, e aqui que a gente tem tudo, quando elas descobrem que tem métodos mais eficazes que a laqueadura, a gente tem 1/3 que desiste. Porque, na verdade, ela veio buscar a laqueadura não porque ela queria uma coisa permanente, mas é porque ela queria uma coisa eficaz e só era oferecido métodos de curta ação, coisas que dependem dela, igual pílula, injeção, camisinha, né? Bom, DIU aí não depende dela, mas muitas vezes nem é oferecido. Bom, e aqui, gente, eu trouxe para vocês ver, a gente estava falando falha em 1 ano, falha acumulada em 5 anos. Então, olha lá, a laqueadura, juntando todos os tipos de técnica, feito no pós-parto ou fora do pós-parto, em 1 ano eu tenho 5 falhas em cada 1000 mulheres. Acumulada em 5 anos, 13 falhas em cada 1000 mulheres.
O DIU de cobre, eu tenho 6 falhas em cada 1.000 mulheres em um ano. Em 5 anos, 18,5 falhas em 1.000 mulheres. Vocês viram que está longe da falha da pílula, que quando a gente toma de qualquer jeito, chega a 90 em 1.000. A injeção, 60 em 1.000. O DIU hormonal tem 2 falhas em 1.000 e em 5 anos tem 5 em 1.000. Então, por exemplo, existem métodos. Então, a laqueadura é muito parecido com o DIU de cobre e é inferior a, por exemplo, o DIU hormonal e o implante. Então, existem métodos que funcionam igual ou mais. Alguns não são disponíveis no SUS, como o DIU hormonal e o implante. Algumas cidades têm programas especiais. Bom, vamos tocar o bonde. Então, vocês viram que a laqueadura não é a mais eficaz. No SUS, existe o DIU, que é muito parecido. DIU de cobre, né? Em algumas cidades tem outros métodos. Bom, agora vamos lá para a prevalência. Então, gente, isso é a América Latina. Verdinho escuro é método de elongação, implante e DIU. Verde claro, verde intermediário é curtação, é injeção, pílula. E o verde mais claro é permanente, que é as esterilizações, masculina e feminina, sendo a feminina principal. Percebam que o Brasil aqui, ó, eu estou mostrando aqui, o Brasil tem 2% de uso de LARC, 51% de método de curtação e 26% de laqueadura. Nós temos uma das maiores prevalências de anticoncepção, não só da América Latina, de muitos lugares. E eu quero chamar a atenção aqui para vocês olharem essa tabela aqui, ó. Quando a gente mostra o Brasil e a gente mostra o México, olha aqui, gestação não planejada, nós temos 55,4%, a Colômbia 50,5%, México 36,4%. Prevalência de anticoncepção, nós temos uma prevalência alta, por isso que eu chamo a atenção dos programas, que só falar em prevalência de contracepção não quer dizer nada, é um indicador, mas é um indicador torpe, porque muitas vezes, olha lá, a gente tem mais do que a Colômbia, mais que o México. Mas nossa prevalência de métodos de longação, que no caso nosso é o DIU de cobre, é só 2% versus 11% na Colômbia. A Colômbia tem um implante e tem o DIU no sistema público de saúde, e o México também tem implante e DIU no sistema público de saúde. Então, na verdade, olha a diferença de uso de LARC, que isso com certeza impacta a gestação não planejada. Mas perceba que a gente tem uma taxa altíssima de laqueadura, ó. Nós temos 26, a gente perde para a Colômbia, perde para a República Dominicana, que é a campeã, perde para El Salvador e para Costa Rica. Mas todo o resto a gente ganha na América Latina. O México também tem alto, ó, 32. Então, longa ação e permanente são métodos mais eficazes. Mas veja, a gente tem uma taxa muito alta de método de curtação e uma muito baixa de método de elongação. A gente só ganha, e nessa época, nesse artigo que foi feito aqui pelo pessoal da OPAS, a gente estava junto com Panamá, Costa Rica, El Salvador, Haiti, Suriname e Belize. Todos os outros países da América Latina ganham de nós. Bom, essa aqui é uma pesquisa, aquela que eu mostrei vem do nosso censo. A gente sabe que o nosso censo está muito antigo, isso é ruim, impede a gente de ter dados bons de saúde, mas a gente pode usar a Pesquisa Nacional de Saúde, que é uma amostragem menor, né? Mas pode dar algum outro retrato mais atual. Então, nós temos a PNS de 2019, aquela laqueadura estava 17,3%, o DIU tinha aumentado 4,4%, mas vejam que os métodos de curtação, como pílula e injeção, continuam ainda como principal. Bom, agora vamos para risco-benefício para a gente chegar no ponto que é a aula, né? Que é o que muda. Então, existe um benefício não contraceptivo que muitas pessoas desconhecem, que quando a gente tira parte da trompa, a gente reduz o risco de câncer de ovário, porque existe algumas teorias que esse refluxo de sangue pode aumentar o risco de câncer de ovário, ou que as fibras da trompa pode aumentar a chance. Então, a redução de risco de câncer de ovário, principalmente em pacientes que têm aquelas mutações de câncer de mama, que tem chance de câncer de ovário, às vezes tirar a trompa é uma saída interessante. E olha a redução do risco de câncer de ovário. Para a população geral, o câncer é tão raro
que a gente não vai fazer laqueadura por conta disso. A pílula e qualquer método hormonal também reduz risco de câncer de ovário, tá? Bom, e agora vamos pensar nos riscos. Na cesariana, não vai mudar a morbidade por conta de fazer a laqueadura, ok? Então, o risco da cesariana depende da morbidade da paciente, e não se ela vai fazer laqueadura ou não. Em termos de ou a mini laparotomia, que é a que faz na maioria dos lugares, ou a laparoscopia nos lugares que tem condição, os Estados Unidos ele tem um grupo que avaliou os laqueadores do país inteiro. Naquele momento, não tinha diferença entre uma mini laparotomia e a laparoscopia em termos de complicações. É claro que esse, apesar do artigo ser de 2019, esse levantamento é mais antigo, é abaixo de 2010, e provavelmente a laparoscopia tornou cada vez mais segura e deve ter alguma pequena diferença, tá? Mas, mesmo na laparoscopia, olha a taxa de complicações mais graves, 0,1% a 3,5%. Morte é um desfecho raríssimo. A maior parte dos estudos mostra 0 mortes por laparoscopia para laqueadura, enquanto alguns mostram, mais antigos, 1 a 2 mortes para cada 100 mil cirurgias. Então, raríssimo, ou nada, ou 1 a 2 em cada 100 mil. Taxa para conversão de laparotomia, quando eu faço laparoscopia, quer dizer, eu não consigo achar a trompa, tenho que abrir, ter um campo maior, às vezes a paciente tem muita aderência. Em cada 1.000 cirurgias que eu faço de laparoscopia, só 9 vão ser convertidas. Lembrando que esses dados são os dados assim, americanos e, claro, isso tem atualização, né? Bom, e uma coisa muito importante que eu vejo que todo mundo orienta a paciente, no caso não é correto, é a questão do padrão de sangramento da mulher, a menstruação dela muda com a laqueadura. Então, isso aqui vem desse boletim do Colégio Americano de Ginecologia. Então, é o seguinte, gente, os estudos que falavam que mudavam o sangramento, eles ligavam para a paciente e falavam, Dona Maria, o seu sangramento mudou depois da laqueadura? Sim. Só que, às vezes, ela usou um anticoncepcional hormonal que reduz em 50% o volume. Depois, simplesmente voltou ao normal e ela acha que aumentou. Então, olha, estudos prospectivos que levaram em conta fatores de confusão para a mudança do sangramento, como uso de método hormonal antes da laqueadura, descobriram que a laqueadura teve pouco ou nenhum efeito nos padrões menstruais. Uma análise desse CRASH, que esse é um grupo de revisão das esterilizações realizadas, mostrou que as mulheres que se submeteram à esterilização não eram mais propensas a relatar mudanças duradouras ou persistentes, né, na duração do ciclo menstrual, na quantidade de menstruação ou na presença de sangramento intermenstrual que as controles. Então, gente, essa questão que muda ciclo vem de estudos antigos mal feitos. Quando a gente controla pelo uso de anticoncepcional, esse efeito é praticamente ou é nenhum ou é desprezível, tá? Então, aqui, por exemplo, eu já falo claramente que a laqueadura não muda. Outra coisa é porque muitas mulheres fazem quando estão entrando no climatério, onde vai haver mudanças e muitas vezes se atribuir à laqueadura algo que não procede, tá? Então, aquilo que você pega um ramo tubário da artéria ovariana, aquilo ali tem uma plausibilidade, mas quando a gente foi ver desfechos, não mudou. Então, mudança de padrão não é um problema. Outra coisa é o arrependimento. Eu acho que é muito interessante que a gente faz uma tutela sobre o arrependimento da mulher. Uma tutela assim. A pessoa pode arrepender do curso que faz, do casamento que faz, de tudo que faz, mas ela não pode arrepender da laqueadura. Claro que pode. O que os serviços de saúde têm que fazer é orientar essa mulher corretamente. Agora, arrepender, todo mundo pode arrepender. Mas se ela foi corretamente orientada, isso documentado, arrependimento, gente, não é responsabilidade do serviço de saúde.
todas as pessoas podem arrepender de qualquer coisa, né? Pode arrepender do casamento, do curso, pode arrepender de ter morado no estado, pode arrepender de tudo, inclusive da laqueadura. O nosso papel não é zerar o arrependimento, porque isso é impossível, mas sim dar boa orientação para que ele seja o menor possível. Então, a maioria das mulheres não se arrepende de ter feito a laqueadura. Em 14 anos de segmento de mulheres americanas que fizeram a laqueadura, 12,7 arrependeram, se eu pegar como um todo. E quando eu divido por idade, as menores de 30 têm 20,3% de arrependimento e 6% na maior que 30 anos. Não é por isso que eu tenho que restringir a laqueadura, e sim dar uma orientação melhor. Isso é uma coisa que o documento fala várias vezes, porque muitas vezes, por conta desses dados, as pessoas acham que, não, então vão restringir para não ter arrependimento. Gente, não, a gente tem que pôr disponível, mas mostrar para ela o caráter irreversível da situação. Então, aqui, outro documento americano mostrou 28% de arrependimento, então essas taxas variam, e normalmente o arrependimento é maior em mulheres mais vulneráveis, que muitas vezes têm menos acesso a um aconselhamento de qualidade, certo? Bom, e aí tem pontos chaves. Esclarecer sobre a natureza permanente da laqueadura, esclarecer sobre a taxa de falha. Muitas vêm para a laqueadura achando que ela é o único método que ela pode, que ela tem uma comorbidade, que ela não pode usar outro método. Disponibilizar outros métodos, por isso é tão importante LARC, e esclarecer sobre o risco, benefício e dúvida. Então, eu sempre falo o seguinte para elas, olha, uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, gente, o que é a laqueadura? Eu falo para elas, eu mostro a tabela e falo assim, como a gente escolhe entre a laqueadura e um DIU ou implante? Eu falo assim, ó, na laqueadura, no DIU e no implante, eu não quero engravidar, mas eu tenho uma carta na manga. Se acontecer de um filho falecer e eu quiser engravidar de novo, se eu casar com uma outra pessoa, eu posso tirar e engravidar. A laqueadura, você não quer ter filho e não quer ter carta na manga. Ela entende o que eu estou dizendo. Porque quando a gente fala de carta na manga, eu falo assim, às vezes na vida da gente, para a gente ter outro filho, a gente não pode esperar que a cirurgia de reversão da laqueadura vai dar certo, porque a maioria não vai com a técnica utilizada atualmente. A gente teria que fazer bebê de proveta. Existem estudos, né, da Unicamp mostrando que a maior parte das pacientes que procuraram o serviço para reprodução assistida a maior parte era arrependimento de laqueadura. Aqui não é o caso, mas em alguns lugares é. Então, a gente tem que conversar isso para o paciente do que simplesmente falar que é o único método que tem. Porque, às vezes, a pessoa... Eu brinco que, quando eu dei à luz, estava cansada, se passasse um carrinho oferecendo laqueadura na porta, eu saia correndo. Depois que passou, eu tenho pavor, porque eu não gosto de nada definitivo, mas isso não é que está certo ou errado. É a minha concepção que eu não gosto de nada definitivo. Tem gente que não se importa e fica muito bem, mas não podemos fazer juízo de valor. A gente tem que orientar e a mulher fazer. A gente não pode pôr medo. Eu sempre falo para ela, olha, não vai mudar a questão sexual, não vai mudar o sangramento. Quando que muda a questão sexual? Quando a pessoa não está bem esclarecida sobre a irreversibilidade. E, às vezes, inconscientemente, essas mulheres ligam a feminilidade à capacidade de gerar um filho. Então, normalmente, não é por baixa hormonal, nada disso, né? E eu sempre, às vezes, brinco com elas que é muito diferente, que às vezes a pessoa sabe da cirurgia do animal, que a gente tira as gônadas do animal, né? A gente castra o animal, que não é a mesma coisa. Ela vai manter a produção dos hormônios dela. Então, ela não vai engordar, ela vai querer sexo da mesma forma. Então, isso é importante, tirar os mitos. Bom, e aí a gente cai no que eu vim falar, o que é a nova lei do planejamento familiar. Então, antes da gente falar no novo método, né, eu acho que é importante a gente saber o que era a lei 9.263 de 1996, que foi complementada pela portaria 48 de 1999.
Então, a esterilização no Brasil, até o momento, né, era permitida com mulheres com capacidade civil plena e maior de 25 anos, ou pelo menos 2 filhos. O que quer dizer isso? Capacidade civil plena é 18 anos. Então, ela tem que ter mais que 18 anos ou 2 filhos vivos, ou mais que 25 anos, se eu não for pensar no número de filhos. Então, mais de 25 ou 2 filhos vivos, independente da idade, desde que maior do que 18. Então, era assim, 25 ou 2 filhos vivos. Ah, nós fazemos E aqui. Não, gente, a gente não pode fazer E. A lei é ou, tá? Bom, caso haja risco de vida ou a saúde da mulher ou do futuro concepto, a gente pode fazer no momento do parto, né? Desde que assinado por 2 médicos. E aqui, né, a mulher tinha que ter um termo, esse termo tinha que ser, ela tinha que manifestar essa vontade pelo menos 60 dias antes, ela tinha que passar no aconselhamento por equipe multidisciplinar, onde a gente falava da questão de tomar cuidado com a esterilização precoce e lembrar que não era permitido durante o parto o aborto, a não ser em risco de vida para a mulher ou cesarianas sucessivas. E se ela tinha uma união estável, o parceiro tinha que ele tinha que dar o consentimento dele. Bom, eu vou fazer uma tabelinha depois, que vai ficar muito fácil, que eu vou comparar as duas. Então, vamos lá, o que mudou? Então, o que mudou que essa lei de 5 de setembro de 2021, né, que é lei 14.443, que alterou a nossa lei 9.263 de 1996, e ela passa a valer em 4 de março de 2023. Então, olha, não será mais necessário o consentimento expresso do parceiro, né, o companheiro, não precisa mais. Será permitida durante o parto, desde que ela tenha manifestado em 60 dias antes. Fica reduzida a idade mínima para fazer, de 25 para 21. Lembrando que mantém aquela outra regra, se ela tem 2 filhos vivos, a partir de 18 anos ela poderia fazer. E aqui é o único ponto que eu achei meio estranho, a lei fica estabelecido o prazo de 30 dias para disponibilização aos pacientes de qualquer método e técnica de contracepção. Depois a gente pode discutir isso. Então, quer dizer, se ela quer um dia e máximo 30 dias, ou se ela... Assim, então, eu acredito que não é a cirurgia, porque a cirurgia ela tem que manifestar 60 dias antes, né? Então, aqui eu acho que se ela quer outro método, no máximo em 30 dias, mas a gente pode discutir. E, então, um quadrinho para a gente comparar. Então, aqui eu acho que esse é o print que a gente tem que ter. A lei antiga, a lei atual. Então, idade mínima para os consentimentos. Era 25 anos, passou para 21. O que permanece? O ou. Se eu tiver 2 filhos vivos, é a partir da capacidade civil plena, que é 18 ou mais. Isso manteve. Então, o que mudou é aquela idade onde eu não vou considerar o número de filhos da mulher. Necessidade do consentimento do marido companheiro. Antes precisava, agora não. Realização no parto, no pós-parto, no pós-aborto. Antes era proibido, a não ser cesarianas sucessivas, ou quando ela tinha risco de vida, documentar para ela num próximo procedimento, ou então pela doença que ela tem, ou então para o próximo concepto, poderia, mas teria que estar assinado por 2 médicos. Agora ela pode ser realizada em qualquer pessoa, desde manifestado o desejo há no mínimo 60 dias. E isso, como eu disse, não quer dizer que ela tem que fazer cesariana. Podemos fazer parto normal e fazer a laqueadura periumbilical, né? Tempo entre a manifestação do desejo e a realização do procedimento. Mínimo 60 dias, isso manteve. Necessidade de aconselhamento multidisciplinar. Então, isso manteve. Então, o que mudou? A idade, quando eu não tenho filhos, que caiu de 25 para 21. A necessidade do consentimento do companheiro, que antes precisava, agora não precisa. E o que vai mudar, eu acho que em todos os serviços, é que pode ser realizado durante o parto. Então, a gente vai ter que preparar os serviços para isso, porque senão os serviços que antes fazia a laqueadura não vão dar conta, né? Então, às vezes, no pré-natal, a gente tem que talvez equipar para fazer essa orientação, porque
tem que manifestar 60 dias antes. Então, o que mudou foi o que está em vermelho, o que não está em vermelho não mudou. Então, é isso, gente. E aí, eu acho que os pilares principais que a orientação da irreversibilidade da laqueadura é importante. Deve-se comparar as taxas de falha das laqueaduras com os LARCs. Se você só tem um DIU de cobre, não tem problema. Se você tem outros, ok. Tem que ser mantido o papel da equipe multidisciplinar no aconselhamento. E aí pode ser enfermeira e psicóloga, enfermeira e assistente social, né? As equipes têm diferentes desenhos. Sempre que possível, a gente tem que batalhar para ter LARCs, para a gente evitar laqueadura, apenas pelo desejo de um método eficaz, e não porque a mulher quer um método permanente. Hoje a gente chama a laqueadura de método permanente, né? E na tentativa de evitar o arrependimento, a gente tem que tomar cuidado para a gente não ficar limitando o acesso. Isso não é desejável. A gente tem que parar de ser paternalista. É dar a orientação, mostrar os outros métodos e a pessoa arque com sua decisão. Esse negócio da gente ficar tutelando, a gente não faz isso com os homens, a gente não faz isso em outras situações, mas quando é parte de saúde sexual e reprodutiva, a gente fica fazendo isso. Então, lembrar que o que ela precisa é um bom acompanhamento, bom aconselhamento e opções. Fora isso, a gente não manda na vida das pessoas e ela pode ser que arrependa daqui a 10 anos, mas isso, quando foi feito um bom aconselhamento, não é um problema da equipe de saúde, e sim da vida da pessoa, né? Então, é isso, gente, e aí a gente pode passar para a discussão. Muito obrigada e vamos discutir aí as dúvidas que eventualmente algumas pessoas podem ter. Professora Carol, maravilhosa como sempre, né? Tirando nossas dúvidas, falando o que realmente precisa ser dito. Tem algumas questões no chat, eu vou passar para você, e se alguém quiser abrir o microfone para perguntar, é só levantar a mãozinha que a gente vai solicitando aí no acompanhamento. Eu só vou passar as do chat primeiro, tá? Houve perguntas no chat sobre a disponibilidade de material. Essa gravação vai ficar no YouTube, então podem acompanhar por lá depois, ok? A gente compartilha, tem uma lista de presença também que eu acabei de colocar, vocês coloquem os e-mails que a gente manda depois o link do YouTube para acessar posteriormente. Janaína, como eu sei que caiu, se você quiser, que às vezes eu gravo ela ininterrupto, eu posso gravar a aula ininterrupto e mandar o MP4, às vezes é melhor. Entendi, mas a queda foi só um pouquinho, acho que não atrapalhou não, mas se precisar a gente te pede, tá? Agradeço. Teve uma pergunta no chat sobre Luciana Varé, acho que você já pontuou, mas como é um tema polêmico, eu vou pedir para responder novamente, né? Ela pergunta sobre esterilização com apenas um filho. Então, a gente faz ou não faz? Seu microfone. Então, gente, eu sou filha única. Outras pessoas vão ter um filho só. Então, muitas mulheres e famílias, cabe só um filho na vida delas. E elas não querem ter mais, estão certas disso. Então, não é porque eu tive 2 filhos, não é porque eu acho que ela pode arrepender mais tarde, que eu devo negar. Porque no corpo do e-mail, eles colocaram um outro e-mail, dizendo que o senhor... Fechou o microfone, doutora. Que fechou. Então a lei é muito clara, gente. Ou 21 anos sem filho, ou com tanto de filho que quiser, ou quando eu tenho 2 filhos, independente da idade que eu tenho, a partir de 18 vai. Eu posso achar nova, mas quando a gente olha, na maioria dos países que liberam a laqueadura, a pessoa pode fazer a laqueadura, muitos a partir de 21, outros maiores. Então, assim, a pessoa ela pode fazer qualquer coisa a partir de 21 anos, na maioria dos países. Então, quanto mais, ela também pode tomar essa decisão, né? Mas lembrando que a lei é ou. O que nós temos que fazer, gente, é dar orientação. Se a mulher daqui 20 anos vai arrepender, aí não entra no nosso métier. A gente tem que parar de tutelar a vida dos outros. Então, a gente tem que lembrar, eu acho nova, às vezes a Marisa acha nova, às vezes a Janaína acha nova. Não importa.
O que importa é que a lei é 21 anos ou 2 filhos vivos. Quando a gente trabalha com essas mulheres aqui e a gente coloca aquela coisa que eu falei, que eu falo para elas que quando a gente faz laqueadura, é como eu não quisesse ter filho e não tem carta na manga. Então, se eu mudar de marido, se um filho falecer, se eu quiser ter outro filho por algum motivo, eu não vou poder. Eu falo que quando ela usa um lar, Dilde, falo para ela, bom, aí você pode tirar e ter um filho quando quiser. Elas entendem muito bem essa comparação. E uma grande parte delas, quando eu faço essa comparação, fala, doutora, eu não sei se eu estou preparada para nunca mais decidir isso, então eu acho que eu vou preferir esse DIU, porque se eu quiser eu tiro. Então, muitas, e quando eu pergunto, elas vêm laquear aqui, da maior parte das cidades, eu falo, você sabia que existe método mais eficaz que a laqueadura? Não. Você sabia que o DIU que tem no posto, ele é tão eficaz quanto a laqueadura? Não. Então, na verdade, gente, às vezes ela precisa saber número. Não adianta pôr num termo de consentamento. Faz uma tabelinha, xeroca essa tabela, deixa ali para ela ver em número que ela entenda. Não põe porcentagem, que nem um Cristo. Poucas pessoas entendem porcentagem. Põe no número que ela entende. Quando ela olha aquilo ali, ela fala, uai, mas eu não sabia que a laqueadura não era 100%, né? O que mais, Jana? Ok, obrigada. A gente tem uma pergunta, inclusive foi uma das perguntas, uma não, várias, né, das perguntas que chegam até mim aqui no Departamento Regional de Saúde, que foi o alicerce para solicitar essa webinar. Então, acho que ela é muito importante, tá? E aí a Cris também pergunta aqui no chat sobre isso. Quando a gente tem um hospital habilitado em fazer laqueadura, vasectomia, e a equipe médica se recusa no procedimento, como proceder? Aí eu acho que é uma pergunta para vocês, porque isso é uma decisão institucional, né? Não é uma decisão que eu vou dizer. Então, uma pergunta que eu retorno para vocês, porque isso é uma decisão política, né, e institucional, porque não pode ter, assim, não é um procedimento. A gente sabe que pela questão ética, não é um procedimento de urgência e emergência, o médico pode se negar, mas o serviço tem que ter uma pessoa que faça. Essa é a resolução do CRM, senão o serviço pode ser acionado. Isso, exatamente. Até quando fazem esse questionamento, a gente exemplifica até com a questão do aborto, né? Então, se o profissional se negar, outro profissional deveria executar. Porém, a gente tem aqui na região, inclusive, falas, né, de instituições, santas casas, que por conta da idade ter baixado muito, essa questão que você está trazendo o tempo todo, que a equipe não vai fazer. Inclusive, a gente tem uma questão que foi trazida aqui, não sei se você poderia nos auxiliar também quanto a isso, na questão da exigência do laudo de psicologia, exigindo que passasse antes por uma psicóloga, para aí sim o médico poder fazer a esterilização. Não, mas eu acho que a pessoa não está querendo falar que primeiro, assim, só falar, tem uma colega aqui que falou se na cesárea precisa ter 2 cesáreas. Na cesárea, gente, antes tinha a regra de 2 cesáreas, quando não podia fazer no parto. Agora pode, então não precisa ter nada de regra para fazer no parto. Pode ser meu primeiro parto, pode ser meu segundo parto, eu posso ter tido 10 partos normais. Agora é liberado fazer no parto, não tem mais pré-requisito. Por exemplo, se a equipe acha ruim fazer com 21 anos, a equipe pode fazer por 25, que seja. Será que a equipe vai fazer? O que a gente tem que pensar é se, na verdade, eu não vou fazer com 21, tá bom. Quantas será que vão chegar com 21 querendo? A maioria não vai chegar com 21 querendo. A maior parte não chega com essa idade. Então, eu acho que a gente tem que começar a trabalhar com o que é comum. O que vai ser comum? Uma mulher com mais de 25 que gostaria de fazer no parto e não tem 2 cesarianas antes. É isso que vai chegar. Então, às vezes, as pessoas querem trabalhar com a exceção para falar que não vai fazer. Então, gente, não é por aí. Eu acho que a gente tem que lembrar que a maior parte não vai ser isso. E quando chegar a exceção? Aí se discute a exceção. Vai ser 1 caso, 2 casos, vão ser poucos. A gente mostrando a eficácia, conversando com elas que funciona igual, se ela tiver, às vezes, um outro companheiro, tudo, muitas não vão querer mesmo laquear tão jovens. É a minoria que vai querer.
né? Então é isso que eu acho que a gente tem que saber. Agora, a questão da equipe multidisciplinar, o que acontece? É porque muitas dessas pessoas vieram do HC, onde a equipe multidisciplinar é uma psicóloga, não faz um laudo se a pessoa pode ou não pode laquear. Ela faz o aconselhamento multidisciplinar com outra linguagem. Talvez é desconhecimento da equipe do papel da psicóloga. Ela não faz laudo, porque a não ser que a pessoa tivesse não tivesse capacidade civil plena, é uma pessoa com retardo mental, é uma pessoa que não tem, aí essa pessoa não pode nem laquear assim. Aí essa pessoa é outro caminho. Mas as pessoas que têm capacidade decisória, não é a psicóloga que faz um laudo pode ou não pode laquear. Então, o que está faltando é as pessoas entenderem o papel de cada pessoa na equipe multidisciplinar. Que, na verdade, o que é a equipe multidisciplinar? Eu vou falar de um jeito, a enfermeira vai falar do outro jeito, a psicóloga vai falar do outro jeito, várias linguagens, a mesma coisa, para que a paciente entenda. É isso, é só isso que a psicóloga faz. Então, se ele quiser, põe uma psicóloga na equipe multidisciplinar, mas ela não dá laudo de condição mental para fazer a laqueadura, que isso não existe em nenhum lugar do país. Ok. Levantou. Marisa, você quer complementar essa fala ou te chamo depois? Como? Eu acho que até pode... Bom, eu só vou falar o seguinte, eu estou olhando aqui no chat várias dúvidas, eu acho que por isso que eu falei que esse tema não vai se esgotar aqui, né? A gente tem um prazo, né, para começar a seguir, né, a legislação, e provavelmente isso vai demandar também uma nota técnica aqui, provavelmente uma nota técnica CIB aqui do Estado para melhor orientação. Eu queria só lembrar as pessoas da questão do credenciamento que vocês estavam falando em relação às unidades para laqueadura e para vasectomia. Lembrando que tudo isso é discutido, né, num território, numa região. Nem todas as maternidades são credenciadas para realizar laqueadura ou vasectomia. Isso vai precisar ser discutido, inclusive, acho que com o Ministério, né, nas questões de financiamento, mas, como eu falei no começo na abertura, né, é uma questão de rede, né, gente? É uma questão da unidade básica, conhecer o que a maternidade ou seu hospital de referência oferece, porque a demanda vai chegar, né? No primeiro momento, ela sempre chega naquela alegria e felicidade da mulherada que quer fazer a laqueadura, mas não esquecer que desde 2017 a gente vem aí com o programa do DIU pós-parto, pós-aborto, né? Com a questão da gente também estimular o DIU de intervalo, e que, na realidade, é o que a doutora Carolina falou, esta conversa tem que ser a mesma dentro da unidade básica, né, da atenção primária, e aonde a mulher vai fazer o parto. A conversa, o entendimento tem que ser o mesmo. Por isso que é necessário o apoio para essa mulher da equipe multidisciplinar, né? Porque isso não pode ficar na mão só de um profissional, no caso aí o médico, que vai, às vezes, ele é que vai fazer o procedimento, mas a equipe precisa apoiar essa mulher nas orientações, né? E aí eu acho que, por isso é que não se esgota aqui essa conversa, por isso que a gente tem que se apropriar e a gente tem que se qualificar para ter essa discussão aí, para trazer esse conhecimento para a mulher, e muitas vezes, como a doutora Carol falou, ela vai até achar muito melhor colocar um DIU do que fazer laqueadura, por vezes. Até porque a gente sabe...
Até porque a gente sabe que a laqueadura também, essa questão mas mudou. de sexualidade tem muitos mitos, né, doutora Carolina? Então, tudo é muito... A gente precisa evoluir nessa questão. Evoluir como profissional, né? Parar de tutelar, como diz a doutora Carolina, e começar a orientar para que a decisão seja da própria pessoa, né? Então, eu acho que é isso. E a questão do credenciamento das maternidades, provavelmente, assim, a gente vai estar encaminhando aí esse questionamento para o Ministério da Saúde de como vai ficar o financiamento disto, se isso vai demandar aí credenciamento para que a maternidade, porque nem toda maternidade que faz é credenciada para fazer esterilização. Então, isso precisa ser visto, tá? Então, acho que é isso, Jana. Eu tô compartilhando no chat a lista de presença, mas parece que não está aparecendo, né? Que Não está form... aparecendo, não. Ah, então, eu vou ver se eu encaminho para vocês. Ô, Marisa, eu mandei no seu Zap, vê se você passa para os meninos do TI, às vezes eles conseguem compartilhar. Não, eu estou vendo a lista. É um Form SUS, um link azul que eu estou compartilhando aí. Está aparecendo? Sim. Na sequência, tem mais de 10. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é porque estava só no... Deixa eu colocar aqui agora. Eu acho que é porque, como você me colocou como host, não estava aparecendo. Agora foi? Foi. Todo mundo está com... Ah, então explicou. Desculpa aí, hein, galera. Não, gente, então, assim, ó, olha aqui, ali tem algumas dúvidas, o pessoal perguntando doenças, né? A doença, né? A doença, gente, é quando não tem uma lista de doença, né? Quando a mulher pode laquear por doença, não tem uma lista. É quando 2 médicos acham que o que ela tem é uma ameaça à vida dela, mas isso tem que ter o consentimento dela. Agora, quando fazer no parto não precisa de regra, porque antes só podia fazer no parto se tinha doença que ameaçava a vida dela, ou o futuro concepto, por exemplo, ela tinha uma doença genética que passava, ou cesariana sucessiva. Então, antes isso era importante. Agora não tem restrição para fazer no parto, então a doença não interessa. Pode fazer quem tem doença, quem não tem doença, desde que ela fala 60 dias antes. Esse que é o ponto. Está sem som, gente? Não, nós ouvimos. Ouvimos, perfeitamente. Tem perguntas aqui, eu estava colocando o link, não sei se você respondeu. Estão perguntando a partir de quando a lei começa a valer e ainda questionando se só tiver 21 anos, mas não tiver filhos, se pode fazer. Poder pode, mas lembra o que eu disse, gente, quem vai procurar nessa situação? Mínimas. Não é para a gente desesperar com isso. Essa lei, eu acho que a vantagem dela não foi abaixar a idade, gente, foi poder ser feita no parto sem restrição. Essa a vantagem. Não é a idade. Poucas pessoas aqui, olha, eu vou falar no meu caso, poucas procuram abaixo de 30, na verdade, sabe? E quando chega abaixo de 30, quando a gente conversa muito, muitas desistem porque falam, nossa, eu não sabia que o DIU funcionava igual a laqueadura, e aqui tem implante, né? Então, ela tem que falar 60 dias antes e passando no aconselhamento, né? E esse aconselhamento, gente, pode ser 2, além do médico, 2 profissionais qualquer. Pode ser, por exemplo, assistente social, psicólogo, enfermagem. E o intuito disso não é parecer. Eu vi que ali falaram parecer. Não é parecer, moçada. É falar que a paciente foi orientada, entendeu sobre a irreversibilidade do método, está certa disso. E, ok, é só isso. Foi orientado sobre outros métodos, ninguém dá parecer. E não tem por que mandar para o jurídico, a lei já existe. O jurídico vai falar, olha a lei, não tem necessidade. Parecer jurídico é quando a paciente tem, por exemplo, ela tem um retardo mental, aí o caminho é bem diferente. Ela tem que ser interditada, depois disso tem que pedir para o Estado para
o Estado liberar a contracepção permanente. Então, não tem que ter parecer jurídico. A lei já é o parecer jurídico, né? Pode fazer laqueadura do parto. Não é o mesmo que escolher a via de parto? Não é. Porque, como eu disse, eu posso fazer parto normal e laqueadura periumbilical. Eu fiz isso muito na minha residência. E é muito simples essa laqueadura. Tá? O que precisa é treinar as pessoas. Quem não sabe, é muito simples. Eu cansei de fazer fazer laqueadura, né? Fazer a laqueadura periumbilical. A gente faz uma lua perto do umbigo. Ali, o útero está ali perto, eu vou lá, pego a trompa, faço laqueadura de um lado. Fazer planejamento não precisa registrar em cartório, não tem nada a ver, não tem nada disso na lei. Outra pergunta que tinha, acho que você até já respondeu, é se a lei é a mesma que vale para a vasectomia. A lei é a mesma, mas veja, para o homem, a única coisa que mudou foi a idade que caiu e não precisa do consentimento da parceira, porque ele não fazia no parto mesmo, né? Eu acho que o avanço da lei é poder, a gente tem que fazer pode fazer periumbilical, né? Então, essas assim a gente pode fazer, a portaria vai ajudar a gente a esclarecer esses casos. A paciente ela não precisa mudar a via de parto pela laqueadura. Tem uma mãozinha levantada antes que a gente vai para o chat aqui de novo, Galaxy Note 20, se quiser fazer a pergunta, faz um tempinho já que levantou a mão. Se apresentar e fazer a pergunta. Bom, podemos ir para o chat, então. As pessoas estão perguntando sobre a composição mínima, a professora Carol até já colocou aí no chat, que é a equipe multidisciplinar, né? Um médico e mais 2 profissionais de saúde. Mas isso não era algumas portarias, eu acho que a portaria tem que especificar bem, viu, Jana? Porque não vem na lei, aqui são 2, aqui na cidade é 2, eu não sei se foi a portaria de vocês ou o que aconteceu, porque na lei não fala quantos são a equipe multidisciplinar. Não coloca nem equipe mínima, né? Não. Aqui a gente usa o médico mais 2 pessoas, eu sei que na cidade também. A maioria dos municípios aqui é um médico e mais 2. Seria o médico, o enfermeiro da unidade e assistente social. Não obrigatoriamente tem que ter um psicólogo, né? Sim, talvez essa é a maior dúvida. É só orientar. Ele só vai falar a mesma coisa em outro linguajar. O pessoal que às vezes acha que ele vai dar um laudo psicológico se a pessoa tem condição mental de fazer laqueadura. Isso não existe. Estão perguntando muito também quando a lei entra em vigor, é a partir de 180 dias da data da publicação, vai ser em março do ano que vem. Então, né? é 4, porque foi dia 5 que publicou, então 180 dias dá 4/3/2023. 4/3, e considerando aí que a gente está fazendo esse movimento antes, né, para que as pessoas façam as adaptações aí nos protocolos, né, de planejamento familiar nos municípios. E também para que as maternidades tenham ciência, né, desse novo... Deixa eu só mutar aqui. O termo, Ionara, não precisa ser reconhecida no cartório. Ser reconhecida no cartório, Ionara, é quando, por exemplo, o marido, ele não vai assinar, porque agora não tem nada a ver, o marido não assina mais, né? Porque o que acontecia? Às vezes, o que acontecia? Quando você passa um termo, ou você vê a pessoa, ou a pessoa registra no cartório. Por quê? Porque eu posso levar um vizinho assinar. Então, por isso que alguns termos você mandava o parceiro, quando ele não tinha como ir na unidade, registrar em cartório. Quando isso não era, entendeu? Então, o termo era do parceiro. A dela você está vendo. Não precisa registrar em cartório. O cartório não é maior do que a assinatura de próprio punho na frente da equipe, né? Então, não precisa de termo em cartório.
Tem questões aqui também perguntando se é necessário testemunha para assinatura. Em termos de consentimento, sempre é necessário uma testemunha, que pode ser outra pessoa que está com ela, ou uma pessoa da equipe. Aí a portaria faz aqui, por exemplo, quem assina a gente, por exemplo, tem residente, o residente é a testemunha, eu assino, entende? Então, cada lugar, eu acho que pode deixar, quando for fazer a portaria, deixar claro esses pontos, porque a lei é muito vaga. O termo de consentimento sempre tem uma testemunha, de uma forma geral, né? A gente pode consultar o jurídico se é necessário. Sim. Então, a Cris pergunta aqui que o médico alega que durante o período da gestação a mulher não teria capacidade para tomar essa decisão. Ela pode se arrepender. E ela pode tomar a capacidade de via de parto? Novamente, né, cai nesses... Cai nisso. O que acontece é assim, a lei, a gente foi criado num ambiente de que a mulher não tem capacidade. Isso não tem provas, tá? E mesmo durante o parto, a minoria arrepende. A paciente, o que o médico, o serviço de saúde não entendeu é o seguinte, processar. Vamos supor que eu estou dando aula aqui e achei que a Janaína olhou para mim torto. Eu posso processá-la. Não existe nada que a gente faz que impeça o processo se a pessoa quiser. Entre ganhar, tem coisas que minimizam. Então, o que acontece é assim, a pessoa pode processar você. Se você fez agora, depois, daqui 10 anos, fora do parto, mas o processo não acontece por arrependimento assim, não existe esse processo. O processo acontece quando não foi aconselhada. Se você falou, olha, orientei sobre a irreversibilidade, falei sobre outros métodos, parará, a paciente está sabendo disso, ela foi orientada disso. Então, ela pode até processar, mas ela perde, tá? Hoje, a paciente ganha porque na gestação só é permitido 2 cesarianas ou risco de vida. Depois que isso parar, aí o que vai mudar para ganhar ou perder é o que você escreveu. O paciente foi orientada sobre a irreversibilidade do método, foi disponibilizado outros métodos, o paciente opta por manter a laqueadura, passou na equipe multidisciplinar, falou a mesma coisa. Isso não cai processo. Ela pode fazer o que ela quiser. Então, lembrar que isso que o médico falou não procede. Se ele não fazer, ela também pode processar, porque ele está negando um direito. E não tem um estudo que fala que a pessoa não tem capacidade de resolver na gravidez. Então, a gente trabalha com evidência. Se a evidência não mostra isso, a gente não pode seguir falando isso. A gente sabe que tem mais arrependimento no parto, mas isso não é a maior parte não arrependerá. Tem que lembrar disso. Professora Carol, acho que vale a pena também destacar as questões de mortalidade materna, né? Considerando que a maioria das gestações são não planejadas, né? E a gente tem casos de morte materna que tinham solicitação anterior de laqueadura, né? E por algum motivo não foi realizada. Então, isso também é passível, né? Isso é passível, porque, gente, a gente lembrar que o que mais impacta, a gente está com a mortalidade mais de 100, nós voltamos na década de 90. Então, a contracepção é o ponto isolado que cai 40% na mortalidade. Então, a gente tem que ter bom senso, gente, sabe? Por exemplo, você está vendo uma pessoa que acabou de separar, faz ela vir mais vezes com você, conversa com ela. Mas o que eu estou chamando a atenção é que a gente não deve pensar na exceção. Essa lei não vai trabalhar, a exceção é raro, gente. Quantas mulheres sem filho vieram me pedir laqueadura? Um pingo. Né? Quantas mulheres, por exemplo, mesmo mulheres que fazem sexo com mulher, às vezes elas não vão ter relação com homem nunca, ou então elas vão ter eventual e não querem ter risco de ter uma gravidez, né? Nessa situação, é uma pessoa que às vezes está super pronta para fazer e fica negando, mas muitas delas, quando eu falo, olha, às vezes ela tem, por exemplo, uma menstruação em grande quantidade, tem muita cólica, às vezes ela opta por um DIU hormonal. Então, o que eu estou falando é que tem que evitar trabalhar com exceção a ponto de negar a lei. Não, porque vai vir um monte de gente de 21 anos querendo laquear. Será? Né? Então, lembrar disso. Aí, ó, a Arélica está falando, paciente que está iniciando o planejamento agora, porém não tem 2 cesáreas, e a DPP será em março. Ela poderá fazer a laqueadura agora com esse processo iniciado? E aí, a boa pergunta para nós. E aí, o que vocês acham, Marisa?
Jana? Acho que está mudo. Eu creio que não, porque a nova lei entra em vigor em março, né? Então, mesmo que ela tenha esses quesitos, vale a partir de março de 2023, é meu entendimento. Mas, assim, Porque no dia do parto é o dia que a lei entra em vigor. Então, esse período anterior não dá uma dupla interpretação, mas eu teria Sei, uma acho certa que se cautela, né? Não tiver sei. 60 dias, entendeu? eu acho que a gente precisa... Eu acho que se tiver 60 dias, poderia também. Mas, assim... Sim, se tiver 60 dias do processo de orientação realizado, Para passar uma resposta única. quando ela fizer o parto, né, for a data do parto, a lei já vai estar em vigor, e a partir daí ela pode realmente ser feita durante o parto. No entanto, é importante que se tenha todo esse processo 60 dias antes, ter iniciado até 60 dias antes do parto. Então, acredito isso, mas a gente também pode consultar O os jurídico, né? universitários jurídicos para nos auxiliar. Outra coisa, gente, que o pessoal falou, e assim, é sobre a técnica de laqueadura periumbilical. Talvez valha a pena, sei lá, fazer uma oficina, ou então alguém mostrar, porque era muito, muito fácil. Eu não sei se os lugares que... Com certeza, toda maternidade tem alguém mais antigo que fazia, porque fazia-se muito essa técnica. Agora, se talvez não conseguir, talvez ir alguém na maternidade, né? Fazer com a pessoa, porque é realmente muito simples. Ok, eu coloquei aí no chat, eu vou compartilhar mais vezes, que pessoas falaram que não estavam conseguindo assinar a lista de presença por ser e-mail fora do Gmail ou não conseguia colocar a lista para outra pessoa. Então, eu editei a configuração, coloquei um novo link aí, se vocês ver se consegue agora, ou então os e-mails que estão aqui também a gente utiliza. Sabrina, o que implica... Acho que tem uma pergunta para cima, deixa eu só ver aqui. Obrigado pelas orientações. Seguindo todas as orientações sobre os métodos alternativos, mas pacientes sem filhos acima de 21 anos pode desejar fazer a laqueadura. Pode, mas lembrando que isso é minoria, não será a maioria. Eu não estou conseguindo... Ah, não, tá. É na de cima. A Sabrina, ela pergunta o que implica para os profissionais que não respeitar a lei e não fizerem, né, a laqueadura, mesmo com o protocolo tudo certo e com a lei já em vigor. Assim, eu acho que eu não sei se o Estado terá alguma penalidade, mas a paciente pode processar. Inclusive eticamente, né? Porque ele pode não querer, mas ele orientar que ele não faz, mas uma pessoa do hospital faria. Aí a paciente ela pode, inclusive, processar o hospital. Então, o hospital tem que ter essa noção que alguém ali precisa fazer. Tem que ter alguém que faça. Doutora Carolina, na realidade, assim, o que a gente tem uma lei, né, que passa a vigorar a partir de março, mas o Ministério da Saúde não publicou nenhuma portaria de regulamentação, né? Até com vários questionamentos aí que a gente vem tendo. Então, acho que falta isso, né? Sim. A gente ficou assim muito feliz com a lei, né? Porque era um grande avanço essa questão do indivíduo, né? Da escolha individual, dessa questão principalmente de esterilização, né? Mas precisa de uma regulamentação, até porque quando você faz uma laqueadura, você precisa ter o recurso, né, para o hospital dentro desse procedimento. Então, isso tem que ser esclarecido também, né?
E eu acho que, assim, uma coisa boa também é que torna o processo menos burocrático e menos cartorial. Você vai... como é que se diz assim? Você prima pela orientação, educação, autonomia, né? A partir do momento em que você não precisa daquele monte de documento, né? Que a mulher chegava no hospital para fazer a laqueadura, mas sim de um termo de consentimento, que aí a gente vai precisar estudar e definir para orientar, que vai ter que ser um termo que fique na sua unidade, com o encaminhamento dessa mulher, com essa vontade de fazer a laqueadura na hora do parto, e a unidade hospitalar que tenha um termo de consentimento também esclarecido para a realização do procedimento no hospital. Então, eu acredito que o processo ficou mais simples. E volto a dizer, é muito interessante que as unidades hospitalares pensem em oferecer também a colocação aí do DIU pós-parto e pós-aborto, né? Porque também dá um tempo para a mulher também pensar se é isso que ela quer, né? Se é isso que ela quer, se esterilizar. Não... Então, acho que são coisas que a gente vai ter que continuar realmente discutindo até um pouco mais. Eu vou passar para a última pergunta da Fátima, que está com a mãozinha levantada, e só para reforçar, né, mais uma vez, de que tudo isso, gente, precisa... Agora, quando a gente Peraí, vai para o Congresso... Oi. Que isso tudo precisa estar registrado no prontuário, né? Tá? Até mesmo para o profissional, todos, né? Médico, enfermeiro, psicólogo, assistente social, se respaldarem, né? Então, não pode esquecer de tudo estar registrado em prontuário e esse processo chegar completo, né? Assinado com data, com assinatura dos profissionais, o carimbo, né? Tudo que aconteceu durante o processo na atenção básica lá no serviço hospitalar. Eu vou passar a palavra agora para a Fátima e depois a gente vai encerrar, porque a professora Carol tem uma reunião. Fátima. Eu preciso ir mesmo, que eu vou ter uma reunião. Fátima? Oi, está saindo o som. Estamos ouvindo. Bom dia, meninas. Um prazer de novo, né? Conversar sobre esse assunto. Eu acho que seria mais um comentário até do que uma pergunta. A gente realiza desde 2000 o aconselhamento. A gente tem estatísticas de gestações indesejadas, que ele é bastante alto. Quando a gente faz grupos ou atendimentos com gestante, a gente vê que aqui no município, nesses nossos grupos, é até mais elevado do que a estatística nacional. Então, eu sinto que, assim, o nosso papel é trabalhar muito a questão das orientações de todos os métodos. Eu acho que a gente ainda falha muito, né, nesses atendimentos, fazendo um atendimento rápido, de repente, assim, não dando a oportunidade da mulher realmente pensar, avaliar todos esses métodos. Assim, grande número desconhece todos esses métodos, como a doutora falou, e quando a gente não faz essa abordagem, parece que a mulher vê como uma saída segura a cirurgia, né? E então, eu inicialmente estava bem preocupada com essa questão da idade, da redução da idade, por conta de que 21 anos, praticamente, a mulher está saindo da adolescência e, assim, querendo ou não, é um período que a gente não sabe nem escolher, por exemplo, quem tem condições de fazer uma faculdade, alguma coisa, que profissão você quer escolher, o que você quer fazer. E daí eu acho que os serviços eles têm que ficar muito, muito, muito atentos para aproveitar toda oportunidade de você falar de todos os métodos, e a gente tem uma certa dificuldade com relação a isso. Então, eu acho que a gente vai precisar investir muito nisso,
E nós temos as duas situações, até antes dessa mudança da lei. Profissionais que achavam que não autorizavam, inclusive em todas as nossas reuniões, a gente chama muita atenção dos profissionais que esse termo não pode existir, porque você não autoriza o que está garantido em lei, né? E, por outro lado, temos os outros também que manda para a equipe aconselhadora, porque a mulher tem filhos demais. Então, tem os que encaminham, né? E os que também se recusam a assinar, a fazer parte desse processo de orientação. Então, é nesse sentido que eu gostaria de estar chamando muita atenção. A gente tem muita preocupação com a laqueadura, mas eu acho que a gente tem que se preocupar muito mais como está sendo a nossa orientação. A população realmente conhece todos os métodos. Quando a gente faz grupo, você vê que elas não conhecem os métodos, né? É mais um comentário, tá? Obrigada, desculpa aí ter Não, excelente me alongado. comentário. Obrigada, Fátima, pelos excelentes, né, comentários. Bom, nós vamos encerrar, então, o nosso encontro, agradecendo a professora, a doutora Carolina, que sempre está aqui conosco, né, nos auxiliando nessas questões técnicas. A gente percebeu pelo chat que tem muitas dúvidas ainda, né, então não vai se esgotar, e realmente é um assunto que desde 96 traz polêmica, né, não seria diferente agora. Então, por questões também que colocaram bastante pessoas de ordem jurídica, talvez seja interessante um encontro para o ano que vem trazendo, né? Até pensei aqui no professor Hermes, né, professora Carol, para estar com a gente, né? Que é especialista em direito médico, professor aqui da universidade. A gente vai fazendo também os contatos aqui para ver, para a gente poder discutir essas questões, né? Porque muitos profissionais ainda colocam como dificuldade de acesso à própria questão ética que ele fala que é dele, né? Então, acho que a gente ainda precisa, sim, discutir isso. Então, professora Carol, muito obrigada pela participação, obrigada a todos que estiveram conosco. Eu passo a palavra para a professora Carolina, depois para a Marisa. Obrigada. Gente, eu vou precisar sair correndo, porque eu estou é uma reunião com uma comissão fechada da prova de residência, eu não vou poder nem ficar. Eu tenho que descer indo no elevador, estou atrasadíssima. Eu queria agradecer a oportunidade e eu acho que as pessoas não precisam ficar ansiosas, vai ter uma portaria regulamentando, sabe? Todo mundo fica tranquilo, as dúvidas a gente vai tirar com o jurídico, não fica preocupado com 21 anos. O principal dessa lei é liberar no parto, esse é o principal, e vai dar para a gente melhorar o acesso à contracepção. E o aconselhamento realmente é o ponto-chave. Obrigada, doutora Carolina. Obrigada mesmo por todo o apoio, né? Eu acho que isso não se esgota aqui, a gente ainda vai ter que ter mais um momento de discussão e um momento mesmo de pensar aí na redação de uma nota ou de uma orientação para todos do Estado, dado as dúvidas. No entanto, a gente precisa de algumas respostas enquanto o credenciamento das maternidades para realizar o procedimento, enquanto como é que vai ficar o financiamento desse procedimento. Sim, não tem problema. Mas eu acho que foi muito bom, assim, agradeço muito. Obrigada, Janaína, pelo apoio, e doutora Carol, sempre nessas questões nos apoiando, né? É um prazer então, acho enorme, que gente. nem faz. A gente é que tem a sorte de ter você aqui junto com a gente. Queria agradecer. Vieram pessoas de outros estados. Eu acho que essa discussão tem que realmente aquecer, porque a gente, volta a dizer, a gente precisa mudar, a gente precisa trabalhar com evidências e a gente precisa modernizar nossos pensamentos, né, em relação a essas questões relativas à sexualidade e aos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, né? Então, acho que é isso, Janaína, a gente já está partindo para o final, né?
Agradeço todo mundo aí que esteve aí, né? Hoje foi uma audiência bem bacana. Então, acho que a gente só pode dar um feliz final do dia aí para todo mundo e até a próxima. Até mais, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau.